Para mim, a cabana é uma metáfora para o coração, para a alma de um ser humano, e é a casa por dentro que as pessoas te ajudam a construir. E para muitos de nós, não tivemos uma boa ajuda. Então, a cabana se torna o centro da história. Ou seja, você tem um cara que sofre, sabe? Não muito diferente de muitos de nós que tivemos relações difíceis com nossos pais. E houve questões de abuso e todas essas coisas. Bem, ele consegue seguir em frente, acaba formando uma família e então sofre uma tragédia horrível com uma de suas filhas, a Missy. E ele acaba tendo que voltar para esse lugar, que é o centro da sua dor, com a sensação de que talvez Deus o encontre ali. E eu estou reunindo essa história porque ela se baseia na minha própria grande tristeza, se baseia na minha história. E estou tentando comunicar isso aos meus 6 filhos, que já são adultos. O mais novo tem 18 anos. Quero que vocês conheçam o Deus sobre quem venho falando há tantos anos, o Deus que realmente trouxe cura para a minha vida, não o Deus com quem cresci, que era um ser onipotente observando de uma distância infinita com um coração desaprovador. Então, era isso que eu estava tentando fazer, trazê-los para essa conversa. Agora Baxter está lendo tudo isso teologicamente. Então, o que você vê quando isso acontece? Bem, quero dizer, é tão lindo. E isso? É uma jogada brilhante porque o que você fez na cena em que Mackenzie volta para a cabana e vai encontrar Deus. E Deus não aparece porque não existe em nenhum lugar além da nossa imaginação. De qualquer forma, ele está no barraco e está escuro, e ele simplesmente explode de raiva. E ele rasga uma das cadeiras, joga contra a parede, uma perna quebra e ele soca o chão e grita: Eu te odeio, eu terminei. Chega, eu tentei te encontrar. Onde você está? Você nem se deu ao trabalho de deixar a gente encontrar o corpo dela para podermos dar um enterro decente. E ele só grita com Deus. Ele sai da cabana puto. Ele só furioso. Então ele vai embora. E aí as coisas começam a mudar. Tipo, ele. Acho que é algo como 2 meses de primavera acontecendo em 30 segundos. E agora a neve está derretendo. E agora a cabana se transforma, ou se modifica, em uma casa de madeira com uma cerca branca. E tem um pouco de fumaça saindo da chaminé. E eu estou lendo um trecho longo e ele diz que, no começo, acha que consegue ouvir risadas vindo da cabana. Então, a primeira pista que temos do verdadeiro Deus na cabana é o riso. Então ele fica tipo, eu não sei o que está acontecendo aqui. E ele volta e está subindo aqueles degraus de novo. Ele está pensando. Ele não faz ideia do que esperar. E, de repente, Papa sai pela porta e o levanta do chão, gritando seu nome como se o conhecesse e o amasse a vida inteira. E então, de repente, ele percebe que é uma mulher de aparência asiática, quase invisível, que passa por ele. E ela diz, eu coleciono lágrimas. E aí ele fica parado ali, tipo, bom, quer dizer. E então aparece uma terceira pessoa, que é a figura de Jesus. E ele está com roupa de carpinteiro, todo coberto de pó, porque já está preparando o caixão para a grande tristeza de M.C. Kenny. Então, como teólogo, alguém que teve o privilégio singular de ouvir J.B. Torrance. E uma das frases do J.B. Torrance, que ele repetia 100 vezes por dia, era: o perdão vem antes do arrependimento. O perdão vem antes do arrependimento. O perdão é logicamente anterior ao arrependimento. E aí eu fico pensando, quer dizer, isso é a teologia de J.B., escrita em forma de história e sem uma única palavra teológica. Mas o que Paulo fez foi nos jogar dentro da sala onde podemos sentir a total inadequação do legalismo ocidental. E isso escancara nossa alma, e a gente nem sabe o que está acontecendo. Tudo o que sabemos é que queremos estar ali e ser abraçados pelo papai. Agora, o fascinante é que, de repente, Mackenzie ainda está bravo. Ele ainda está furioso.
Ele não sabe quem são essas 3 pessoas. Ele não sabe se pode confiar neles. Ele está sempre abraçado, mas está assim. Ele está todo arrepiado, na defensiva. E ele já está abraçado. Ele já não está apenas aceito, mas amado. Ele já está incluído pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito. As figuras do Pai, do Filho e do Espírito já estão dentro da dor dele, e ele ainda não tinha se arrependido nem crido. Ele nem sabe quem são essas pessoas. E para mim, vindo de onde eu vim, estudando com JB, eu penso, esse é o coração do Evangelho. É isso que a igreja primitiva proclamava. Foi isso que foi recuperado na Reforma. E depois isso se perdeu de novo em toda essa baboseira racionalista e legalista. E agora isso foi recuperado novamente, e agora está aqui em forma de história, para que as pessoas possam sentir e enxergar. Eu estava sentado em um suporte para caçar veados, pensando, o que está acontecendo aqui? Fiquei tão animado só de ver isso ali, tão lindamente retratado. Porque quem não quer sentar à mesa do papai? E o que MC15 fez para chegar lá? E onde fica a mesa do Papa? Está dentro, está a dor. Como foi o papai? Como foi? Então você entrou no Jesus World e os viu com o jardim? É a mesma coisa, porque o jardim acaba sendo a própria quebrantação da alma de Mackenzie. E lá está o Espírito Santo cavando junto com Mackenzie, os dois trabalhando em conjunto, desenterrando questões e dores. É o Espírito Santo que já está dentro do nosso mundo de dor nos nossos dias legalistas. E temos Deus ali separado e, até resolvermos tudo, eles nem olham para nós. E então o papai entra andando no jardim com um lanche embrulhado, sorrindo. E essa foi uma das primeiras coisas que perguntei a ele quando peguei o telefone. Eu disse, em medida que fez de propósito. Dida que sabia o que fazia. Ele disse, vá, com certeza. Bem, você ouve a história dele. A vida dele foi despedaçada e quem foi que ele encontrou na sua dor, senão o Pai, o Filho e o Espírito? Ele encontrou uma maneira de nos ajudar a ver e sentir isso com ele. Eu acho lindo, muito libertador. Se não conseguirmos chegar ao ponto de ter um relacionamento com Deus e o caráter desse Deus for confiável, não temos esperança. Então, a pergunta fundamental em A Cabana e a pergunta fundamental na teologia é: quem é Deus? Qual é a natureza desse Deus? Conhecer de verdade. Porque, francamente, se você não consegue, se você não sabe, Deus te ama de forma implacável, com total entrega. Se você não sabe que Deus está do seu lado, você não pode confiar nele. E muitos de nós sabemos, pelo jeito que crescemos, pelo jeito que fomos machucados, que não confiamos em ninguém. É por isso que recorremos ao controle, que é baseado no medo, porque tudo que temos somos nós mesmos. E então, sabe, a menos que a gente encontre o amor perfeito, vamos estar cheios de medo. E Deus sabe disso. E Deus vai agir dentro do contexto da nossa dor, lá dentro, para, de certa forma, nos incluir em sua vida, entrando nas nossas questões e começando a nos curar de dentro para fora. E parte dessa história faz parte do processo de receber. Reconhecer e receber isso tem a ver com ser capaz de estender isso aos outros, inclusive aqueles que são os causadores da dor com a qual você está lutando. Com certeza. É por isso que o perdão se torna uma questão tão crucial no contexto da própria história. E não é um evento. Quero dizer, essa questão do perdão é um processo e vai profundamente na história de MC15, assim como lida com o que ele está enfrentando agora, no fim das contas, com ele mesmo. Porque muitas vezes conseguimos até perdoar a Deus antes de conseguirmos perdoar a nós mesmos pelos erros que cometemos, pelas formas como magoamos as pessoas e pelo que nem entendíamos, mas mesmo assim agimos. E por isso o perdão se torna um ponto crítico. Uma das frases que usei no livro, que, veja bem, você tem que lembrar, eu não esperava nada desse livro além de 15 cópias para minha família e amigos. Quero dizer, é só isso. Nunca publiquei nada, nunca tive essa intenção. E uma dessas frases que coloquei porque, sabe, todos ouvimos, Deus te ama, Deus te ama. O que diz algo sobre Deus,
mas ele ama todo mundo e tudo. Mas eu uso a frase, eu sou especialmente apaixonado por você, que fala muito mais sobre você. E essa frase continua aparecendo como uma manifestação da certeza do afeto incansável de Deus. E vou te contar uma historinha. Eu estava em Edmond, Alberta, numa prisão feminina, e eu estava falando na prisão. E quando terminei, uma das detentas veio até mim e simplesmente desabou nos meus braços e começou a chorar. E ela chorava tanto que ela nem conseguia falar, e eu não conseguia entender o que ela estava dizendo. E finalmente eu entendi. O que ela estava dizendo era: "Você acha mesmo que o papai gosta de mim?" E eu disse: "Querida, ele tem um carinho especial por você." E ela disse: "Era só isso que eu precisava saber. Era só isso que eu precisava saber." E eu fiquei pensando: "Querida, é só isso que qualquer um de nós precisa saber. A gente só não sabe disso." Demorei 50 anos para chegar ao ponto de poder dizer com certeza: "O papai tem um carinho especial por mim." Mas grande parte da razão pela qual não consegui está ligada ao paradigma da teologia em que fui criado. Todos nós estávamos. Sim, Variações sobre a coisa. Quer dizer, uma das minhas citações favoritas de Atanásio, ele escreveu quando tinha 21 anos. Ele disse que o Deus de todos é bom e supremamente nobre por natureza. Portanto, ele é o amante da raça humana. Quando tudo está dito e feito, a questão na mesa é: Deus é realmente bom. Deus é realmente bom? Deus está do nosso lado, ou existe um talvez em seu coração? Existe um talvez em seu coração, e sentimos que existe um talvez. Não há como conseguirmos ter qualquer descanso ou paz, e certamente não amar o Senhor por qualquer motivo além do que podemos obter disso. E essa é a maneira universal como praticamente todo mundo pensa sobre Deus. uma garota chamada Jenny. Jenny Ela morava em Atlanta e os pregadores são como eu. Ela cresceu em um lar onde basicamente lhe disseram: "Sabe, quando coisas ruins acontecem com você, é porque você é má. E a balança da justiça tem que estar, você sabe, equilibrada." E então coisas ruins acontecendo são uma evidência de sua natureza maligna, etc. dela. E ela era uma boa garota. Cara, ela se saía bem em tudo isso. Mas, no início dos seus 40 anos, foi diagnosticada com câncer coloretal em estágio 4. E você pode imaginar, dentro desse paradigma, o que isso fez com ela. Quero dizer, isso a jogou em um poço de desespero do qual nada conseguia tirá-la. Ela estava perdida e o marido dela, John, tentava de tudo, sem sucesso. Bem, amigos trouxeram um exemplar de A Cabana porque sentiram o Espírito Santo os impulsionando a dizer: "Vai lá, lê um pouco disso." E ela gosta deles. Então ela aguentou aquilo de braços cruzados, sentada no sofá enquanto eles liam os primeiros 5 capítulos. Na verdade, foram os 4 primeiros, seja lá qual tenha sido o período, até o ponto em que papai entra pela porta e, finalmente, ela simplesmente desabou. Bem, ela e John então passaram os 2 dias seguintes lendo o livro e o livro, não o livro em si, porque palavras são só palavras. Elas não têm poder para fazer nada. Mas o Espírito Santo usou a história no sentido de manifestar um paradigma totalmente diferente sobre a natureza e o caráter de Deus. Isso a tirou dali, simplesmente arrancou de toda aquela depressão profunda. Bem, ela me escreveu um e-mail e disse 2 coisas absolutamente marcantes. A primeira foi: "Pô, eu não tinha medo de morrer. Eu estava apavorada com o olhar de desgosto que veria no rosto dele quando nos encontrássemos." Isso tocou profundamente na vergonha com a qual muitos de nós, pessoas religiosas, crescemos e sentimos. Certo, porque eu me identifico com isso. A segunda coisa é ainda mais impressionante, na minha opinião. Ela disse: "Sabe, quando eu era criança, eu não sabia realmente qual era a diferença entre Deus e Satanás, exceto que com Satanás eu sempre sabia onde eu estava, o que significa que com Deus eu não sabia."
E veja, essa é uma pequena e dura certeza. Ambiguidade no rosto de Jesus, Pai. Sim, e você não pode confiar nele. E se o caráter de Deus não for certo, não temos onde firmar nossos pés. O mundo é incerto. Não é possível ter certeza do comportamento de Deus. Então, onde estamos? E eu acho que é por isso que a primeira conversa em Gênesis sobre Deus é entre o acusador e os filhos de Deus, onde o acusador diz: você não pode confiar nele, você vai mentir para você. Voltar. Ataque total contra o caráter de Deus. Segurando. Voltar. Esse é o começo de toda a religião. Absolutamente. Quer dizer, no final das contas, não dá. Se há ambiguidade no rosto de Deus, então você realmente não vai querer passar a eternidade com esse ser. Quero dizer, você pode até querer evitar a fornalha ou o espeto divino, mas se há ambiguidade no rosto de Deus, se ele está dividido entre duas partes diferentes do rosto do Pai, uma pode me amar, a outra não me suporta. Então você tem que amar a ambiguidade. Você tem que fingir que ama, e a religião vai te ensinar a usar a linguagem. E então você acaba tendo 550 variações do que você faz para fingir isso. Mas a questão é que ninguém nessa situação realmente quer estar com o Pai de Jesus. A gente só está evitando o castigo de ir para o outro lugar. E é isso que é pregar. Tanto é que você vai para o inferno. Seguro contra incêndio. Sim, eu disse. Eu sou. Falando sobre mudança e sobre o que é o barraco e o que vejo lá, estou me mudando para o lugar onde você quer estar com este Pai. E para mim, a obra do Espírito Santo é uma tarefa hercúlea. É uma tarefa impossível. É nos levar ao ponto de sabermos tanto quanto o Pai de Jesus nos ama, que nos lançamos a Ele e dizemos: por favor, julgue-me até o âmago do meu ser. Eu não quero nada em mim, nem no meu modo de pensar, nem no meu modo de ser, que vá me impedir de compartilhar da vida que você tem com seu Pai, o Filho e o Espírito, que vá me impedir de participar disso. E você está falando sobre isso chegando a um ponto em que isso não é apenas uma banalidade. Por que você ouve que é uma banalidade o tempo todo? Buta Azarial. Você quer estar lá. Você realmente quer estar com ele, conhecê-lo, ser conhecido e viver na casa dele. Não é fogo na igreja, não. Não há medo nesse relacionamento porque O medo está sempre ligado à punição. Completo. confiar. Mas isso não acontece simplesmente. Bem, está enraizado no ponto Deus realmente é desde a eternidade, que nos é revelada em Jesus. Mas isso não condiz com nossas mentes decaídas. E é por isso que o arrependimento é assim. Quer dizer, o arrependimento não nos leva ao ponto em que aceitamos com amor e perdão. O arrependimento é a nossa vinda para conhecê-lo, para que possamos começar a confiar e caminhar. Isso. Saber o que já é verdade, o fato. De que ele é por nós. É por isso que eu amo a cena em que eles já estão na cabana e sobre o que toda a história trata. É o Pai, o Filho e o Espírito, como se estivessem coçando a cabeça pensando: como vamos convencer o Mackenzie de que somos bons e o amamos agora? Como vamos encontrar uma maneira de alcançá-lo? Como é que a gente realmente vai chegar lá, onde podemos ajudá-lo a saber quem realmente somos? E o Mackenzie tem todos esses traumas, mentiras enraizadas, e Deus não pode simplesmente remover essas coisas cirurgicamente sem mexer com a humanidade do Mackenzie. Deus não vai fazer isso. Pessoa. Personalidade. Deus tem um respeito muito maior pelos seres humanos do que nós temos. A gente pensaria que ele seria como nós e iria lá mexer nas coisas ruins, mas não, existe um respeito ali. E por isso existe um movimento relacional. E assim que você tem um relacionamento desse tipo, você tem mistério, você perde o controle e coisas que realmente importam vêm à tona. E essa é a jornada. 3/4 do livro se passam antes que papai finalmente diga para Mackenzie: Mackenzie, você nem acredita que eu sou bom, sabia? E finalmente ele admite:
Você está certo, eu não acredito, mas é preciso todo esse processo até ele chegar ao ponto de conseguir admitir isso.